Decisivo desde a base, carrasco em Fla-Flus, John Kennedy foi lançado ao profissional do Fluminense em 2021. Sua primeira noite de protagonismo no clube foi justamente no primeiro clássico contra o Flamengo, num roteiro de filme. O atacante marcou 2 gols na vitória por 3-1. Na época, era a terceira opção do ataque tricolor, atrás de Fred e Bobadilla, e recebeu titularidade no clássico na ausência dos outros 2. Ali, o jovem de 19 anos despertou algo diferente na torcida do Fluminense, a esperança de estar surgindo o sucessor de Fred, por exemplo, em mais uma cria revelada em Xerém. Após uma boa copinha pelo Fluminense em 2022, nos profissionais não começou bem. Depois da eliminação na competição de base, o atacante ganhou alguns dias de férias em janeiro antes de se reapresentar aos profissionais, mas sofreu uma lesão durante uma pelada e precisou passar por uma cirurgia. Em março, John Kennedy retornou aos treinamentos, mas no começo de maio, um carro que pertencia ao jogador foi apreendido pela polícia militar. O jogador não estava no veículo no momento da apreensão, mas teve o nome estampado em manchetes policiais por ter que comparecer à delegacia. Depois da chegada de Fernando Diniz ao Fluminense, John Kennedy voltou a ter algumas oportunidades e foi abraçado pelo treinador, que desde o início mostrou-se disposto a recuperar o jogador. No entanto, em setembro, mais um episódio negativo. Sem atuar nas partidas dos profissionais, o jogador parou de treinar com o time principal no CT Carlos Castilho por questões disciplinares, como por exemplo atrasos e falta de comprometimento. Os casos de indisciplina fizeram que ele voltasse a treinar na base. Em dezembro de 2022, o Fluminense acertou o empréstimo de John Kennedy para a Ferroviária de São Paulo. A ideia de emprestá-lo para outro estado foi vista com bons olhos pela diretoria tricolor, que esperava que viver longe de casa o fizesse amadurecer mais rápido, ao ter que assumir mais responsabilidade. E deu certo. O atacante foi o artilheiro da equipe e o terceiro com mais gols na primeira fase da competição. Em seu retorno ao Fluminense, o jovem recebeu o assédio de times dos Estados Unidos, mas o clube negou proposta. Enfim, foi chegada a hora certa de John Kennedy no Fluminense, e ele e a torcida pareciam saber exatamente disso, como em sua volta ao clube na goleada por 7-0 contra o Volta Redonda. Nas semifinais do Carioca, o atacante teve o nome gritado pelos torcedores, mesmo no banco de reserva. Ou quando o atacante de 20 anos viralizou nas redes sociais, em fevereiro, ao aparecer respondendo perguntas nas redes sociais. Em uma delas, um torcedor previu o gol do atacante no título da Libertadores. Fernando Diniz e o Fluminense abraçaram John Kennedy, e o atacante deu o maior presente possível para quem sempre apostou nele: a glória eterna. Herói do Fluminense na Copa Libertadores, o atacante John Kennedy foi arma secreta do time de Fernando Diniz na decisão da competição. O treinador optou por iniciar com o jovem no banco de reservas, mas acionou camisa 9 aos 35 minutos da segunda etapa. Aos 9 minutos da prorrogação, John Kennedy marcou o gol que deu o primeiro título do tricolor na história da competição. Após o gol marcado, porém, o atacante acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro Vilmar Roldan por subir as escadas que ligam o gramado com a arquibancada para comemorar junto com a torcida tricolor. Na semifinal, a situação foi parecida. O Fluminense perdia de 1-0 para o Internacional, resultado que significaria eliminação na Libertadores, quando John Kennedy entrou em campo. O atacante de 21 anos substituiu Felipe Melo no intervalo nas alterações realizadas pelo técnico Fernando Diniz na tentativa de virar sobre o Colorado para evitar pênaltis e carimbar a vaga na final. Deu certo. A cria da base do Fluminense foi decisiva e marcou o gol de empate aos 36 minutos do segundo tempo. 6 minutos depois, Germán Cano garantiu a virada e a classificação tricolor.
O atacante já havia sido importante na campanha da equipe nas quartas e nas oitavas de final. Nas quartas, o camisa 9 marcou um gol no jogo de volta contra o Olímpia. Nas oitavas, John Kennedy decidiu a partida de volta contra o Argentino Júnior, marcando um gol e dando uma assistência. O atacante esteve perto de ser negociado com o Chicago Fire na MLS, mas retornou ao Flu ainda no primeiro semestre. A decisão foi providencial para o tricolor, com John Kennedy marcando 4 gols e 3 assistências na campanha do título da Libertadores. Aos 21 anos, John Kennedy conquistou a América e agora buscará o mundo. Apontado como milagre pelos companheiros de time, tornou-se acima de tudo um exemplo em que as coisas são possíveis. É o herói provável com aura de decisivo, mas com um quê de uma irresponsável impulsividade, como na comemoração em que levou o vermelho. É o herói dos roteiros inéditos, históricos e inesquecíveis. John Kennedy fez o gol do título e retribuiu o abraço da torcida, que o acolheu e acreditou nele. Hoje é ídolo do clube que o revelou, xodó das crianças e está definitivamente na história do Fluminense, onde surgiu para brilhar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para conhecer a história de outros jogadores, assim como de John Kennedy. Conexão Fute e você, sempre conectados.